Pessoal, aí voltando nos campos etimológicos, ligado a alguns autores e ciclos óperos ligado ao relacionamento e os meios comportamentais, ok? Lembramos os capítulos ligados a uma base que fundamentou uma das teses ligada ao gênero na época acadêmica, ok? Então, corpo disciplinado, corpo condenado. Pois bem, traz essa ostentação entre subsídios, muitas vezes a punição entre tabus que correlacionam ao treinamento e o seu reflexo em questões de desempenho e personalidade de caráter. É lógico que tem vários autores, uma coletiva de autores, mas é lógico que cabe a nós, cada dia, buscar o espaço, como eu falei, entre três corações, um só coração, mas há três dimensões do que? Em pensar, eu vou pensar para tomar meu café, eu vou sentir o gosto do café, o paladar, e depois eu vou agir. Ou seja, eu posso pensar primeiro, agir, depois eu vou sentir o paladar. Pode haver trocas entre esses campos de corpos subjetivos, corpos adjetivos, corpos objetivos. Então, a palavra corpus é um campo documental em dados biográficos ou bibliográficos, que nos traz sobre... Eu não gostaria de citar esse autor na área de treinamento esportivo, Aitai, que é muito polêmico, é muito usado no campo da advocacia, o Foucault. Mas eu usei tremendamente ele na dissertação. No campo de autoria, não teve como usar outros autores ligados à educação física. Ele foi as questões chave, ou seja, sem querer querendo, usando ele como o corpo disciplinado e a resistência, onde a resistência, a força biodinâmicas, ok? É lógico que houve uma mistura, que nos traz corpos dóceis, como eu já falei sobre a coordenadora que está lá agora, era um coordenador. Eu já estive com ele, estava falando que eu estava estudando e investigando. Eu fui lá também dar o meu temperamento e personalidade. Alguns falam que bênção, da benção pai, benção mãe, é um campo de quadrado, algo estagnado. Não, se é coordenador reitor, é lógico, nós temos que ter debates e contrapontos, ok? Mas temos que respeitar quando há trocas ali de saberes. É lógico que nos traz uma efetividade importante, feliz, falando que ele está na sala de aula, ok? Então, os corpos dóceis, as artes das distribuições, que nos traz aqui os tempos acrônicos e diacrônicos relacionado ao tempo comum ou tempo incomum, tempo entre proporções e os campos etimológicos entre a palavra libertação. Libertação ou alienação? Coloquei até uma apostila ali, e tem algumas abreviações minhas, ali que eu cito o Barbosa, ok? Então, este livro aqui, de Michel Foucault, Vigiar e Punir, é algo, o nascimento da prisão. A palavra prisão está ligada também a servo, aprisionamento, mas o servo, qual é o tipo de servo que você quer ser? Você quer ser estar aprisionado, uma jaula, sem não ter autonomia? Foucault nos traz esses campos dialógicos. Embora eu já percebi que tem até o dicionário agora do Michel Foucault. Dicionário. Ok? Já e Punir, livro muito bom. Tem outro que eu gosto de citar sempre, Metafísica dos Costumes, Emmanuel Kant, o Kant, os campos kantianos, ali 1700, no século 17 ou 18, por aí, nos traz aqui 1600 também, nessa fase de transição histórica de pesquisa. Kant nos fala o que? Campo de costumes,
nós podemos ver que a maioria desses pesquisadores ligados a outros países nos traz uma divisão doutrinal entre o direito, né? O direito e a divisão da doutrina do direito, as divisões entre aldeias, tribos e o campo neo-kantiano, ligado ao ciclo orgânico. Aonde há um costume, há um organismo. Aonde o organismo, há um espaço social entre essas faces do poder, ok? Então, o princípio ligado à metafísica é o quê? É uma ideia filosófica, uma ideia perplexa, que traz uma inquietação e vai concretizar entre o direito, ok? Então a palavra, para vocês, nós concluímos em sucinto, bem objetivo, o que Kant quer falar, em paralelo com Aristóteles, em debates teóricos, adaptar-se para sobreviver. E para adaptar, para sobreviver, você tem que saber reger as regras que tem uma periferia, uma comunidade, ou os campos antro-internacional, antropologia internacional, evolucionismo, criacionismo. Depende da concepção universal e cultural do corpo. Corpo e os seus meios documentais, entre parágrafos A a Z, as zorras, as zonas de treinamento. A zona de treinamento é o quê? Nos traz treinamento ligado ao esporte, como eu falei sobre o handball. A zona entre o individual, o individualismo. A zona entre a percepção e o ambiente. A zona entre o conceito e a concepção. A zona entre o meio e o sujeito. A zona entre o sujeito e o processo. O processo ocorre adaptações. E os meios entre essas coordenadas nos traz capítulos em grades curriculares, como a identidade perdida ou um indigente entre campos e dados bioestatísticos. Ok? Então o Kant aqui, né, foi 2017, uma tradução, ok? É lógico que nos traz também o 1700, como eu falei, e até 1804. 1700, em questões disso, é lógico, como é que eu vou ler um livro, eu tenho que saber a história. Como é que eu vou entrar num clube, numa instituição, por exemplo, a Salsicha ali, falaram que o próprio dono fez que o filho começasse desde o início, ou seja, varrendo, uns auxiliares ali, né, que são muitas vezes importantes. Cada funcionário, cada pessoa que entra na porta de uma empresa, qualquer lugar, é importante, faz parte de uma equipe. Embora o ciclo ainda de salário ainda nos traz uma perspectiva relacional, mas são importantes entre a exposição do conceito de aquisição original da terra e os campos geográficos que eu falei. Pois bem, quando falamos as fórmulas entre direitos e deveres, nos traz condições e perspectivas nela, né? Embora é provisório, daqui a pouco você tem um direito, depois tem uma outra tomada de decisão, nos traz uma percepção e consciência entre a concepção de mundo e a dimensão de mundo, relacionado à exposição. Pode ser teórica ou prática, ok? Pois bem, então a metafísica dos costumes Kanji, ok? Importante para os campos de catalogação ligada à motricidade e corporeidade, estudo do movimento. Agora esse aqui vou só mostrar, mas eu vou explicar depois. É escola, vírgula, estado, que aqui eu tenho um significado de companhia, que é empresa, institutos, aí toda a área que tem os analisadores periféricos ligados a empresas e sociedade, ok? É o Freytag, né? Bárbara Freytag. Falar Bárbara melhor, que às vezes aí traz umas questões importantes. Ela coloca umas referências extraordinárias que ligam também à pedagogia e principalmente o campo da sociologia esportiva. Nós olhamos a referência aqui, tem alguns pedagogos aqui que são que tem uns temas que traz algo complexo, mas a totalidade entre a dimensão entre a competição e a cooperação,
e a exploração de pesquisas e estudos.